Isso, a pessoa que tem a alergia, ela tem que comunicar, é convidado para um jantar, né? Ou para qualquer coisa que envolva comida, né? Um passeio de barco, um dia inteiro, uma coisa assim. A pessoa que tem a restrição tem que avisar. Olha, eu tenho uma restrição, eu posso, caso grave, posso morrer, porque quem está recebendo não tem, às vezes prepara um prato que tem aquele conteúdo, tem uma nozinha moscada, que é aquilo que você tem alergia, mas que usou um tempero, temperozinho, às vezes usando o mesmo utensílio para fazer um tipo de alimento e usando o mesmo utensílio para fazer, já é. Quer dizer, tem as coisas que ela sabe que ela não pode comer pão na minha casa, mas tem as coisas que estão escondidas ali no alimento que você não vê. Exatamente. E restaurante é um problema, desculpa te cortar, porque, por exemplo, você fala, não posso comer nada com leite. Não, mas não tem nada com leite. Aí você vai descobrir que foi aquele bacalhau frito na manteiga, ou na manteiga, outras coisas. Leite não é só o copo de leite. Leite é onipresente, principalmente em criança, por exemplo, festa de aniversário é um terror. Essas crianças nunca foram numa festa de aniversário e não podiam chegar perto de nada. As pessoas que têm alergia a corante, muita gente em casa também que tem essa alergia, a corantes. Na verdade, assim, no consultório de alergista, a gente tem 3 mitos, e vocês vão talvez assim ficar surpresos: chocolate, carne de porco e corante. Mito? Esses 3 estão aqui hoje. Defina mitos. Então, eu vou te falar, é uma coisa assim que todo mundo acha que tem alergia e eles são hipoalergênicos. Exemplo. O que é isso, traduzindo? Que não dá alergia. Exemplo, são pouco alergênicos, não faz parte daquela lista lá dos 8 alimentos mais relacionados com a alergia alimentar. Carne de porco, por exemplo, é utilizado em algumas receitas dos Estados Unidos para aquelas crianças que têm alergia de tudo e que só pode ficar com algumas poucas proteínas. Carne de porco, por exemplo, entra. Assim como carne de rã, que tem algumas pessoas que usam. Uma imagem de Por que quê? a carne Porque é forte. talvez a carne de porco mal cozida, talvez traga outro tipo, mas é aquela coisa da reação adversa que eu te falei, não é alergia. Chocolate, o pobre do cacau, isolado, não é alergênico praticamente. É que lá no meio do chocolate tem leite, tem castanhas, tem outras coisas que podem levar. E fora que ele pode liberar aquela serotonina, que é a mesma do queijo, que te deixa com dor de cabeça e tal. E o corante, ele é responsável por menos do que 1% das alergias alimentares. Verdade. E tem tanta gente que pensa... Só que a questão é assim, precisa se avaliar qual que é o veículo onde está aquele corante. Exatamente. Amarelo. Em outras coisas e até nos remédios, por exemplo. Dentre os corantes, a tartrazina, que é aquele corante amarelo, é o mais relacionado. E alguns pacientes com asma, por exemplo, têm uma tendência a reagir mais com esses corantes. Mas perto do que se acha deles, assim, é uma supervalorização desses corantes, pelo menos no quesito alergia alimentar. Chocolate, carne de porco e corante. E corante. Na Europa tem várias campanhas de outdoor nas ruas falando coma carne de porco é saudável e tal. Eu também acho, eu fico comparando o porquinho, eu fico achando que botaram ele de vilão, não sei quem, sem ter os lobbies vai matar estranhos. o porquinho, você não pode ter pena, é bom isso pra ele. Não, mas na cadeia alimentar alguém tem que comer alguém, né? Agora, talvez contexto religioso, né? Vem aqui. Com certeza. Mariana falou no intervalo, foi no intervalo, você falou que você no meio do caminho foi descobrir, depois que descobriu que você é alérgica à melancia, que você tem um histórico familiar. Isso. Que a minha bisavó era alérgica à melancia. E quando eu cheguei no hospital também, que até você falou desse tempo, de dar o tempo, quando eu telefonei assim pra minha mãe desesperada, tava ficando toda encucada, ela também não entendeu direito, e a gente foi para um médico, assim, normal. E o médico falou, não, dá mais um tempinho e vai pra casa. É tipo uma colite também. E aí intoxicação. A gente sabe o histórico da gente. Sempre é hereditário. Esse fator genético é importante, então. Tem um conceito atual que chama epigenética, né? Que é uma mistura dos fatores genéticos com os fatores ambientais. Então é uma mistura mesmo. A alergia é uma doença de vida moderna mesmo, né? A gente vem alterando nossos hábitos, alimentação, costumes de uma fato, forma alimentos geral. industrializados. Uma das explicações, então, pois nem sempre. Assim, uma das explicações, por exemplo, desse aumento das alergias, de uma forma geral, a alergia alimentar fazendo coro, né, para as doenças alérgicas, é a diminuição das infecções. Porque, teoricamente, a gente respondia de uma forma antes de aparecer saneamento básico, antibiótico e vacina, e agora a gente está muito protegido desse lado e talvez isso explique esse aparecimento, esse surto de alergia. Coletiva, é o que a gente chama de hipótese de higiene.
Tem uma teoria aí de que criança precisa de um pouquinho de vitamina sujeira. S. Isso. Que é a sujeira. Exato. Verdade, criança muito limpa, porque hoje em dia toda criança tem alergia, né? Quando meu computador estava funcionando ainda, enquanto ele existia, tinha gente falando que alergia é coisa de rico, que pobre não tem alergia a nada. Tem sim, viu? Tem sim, menino, aí é barra pesada. Mas eu entendi a figura de linguagem. É mais ou menos isso, porque de fato... procede, né? E de fato um pouquinho de vitamina S, essa coisa de esterilizar tudo. Viver na bolha, realmente. Se desaparece, se a pessoa pode, de repente... Boa pergunta. Então, assim, as alergias típicas da infância, que são leite, ovo, soja e trigo, tendem a remitir por volta dos 5 a 7 anos, em 90% das crianças. E as que são adquiridas depois da idade adulta, principalmente amendoim, frutos do mar, peixes, essas basicamente são persistentes pro resto da vida. Frutos do mar é aquela coisinha vermelha, o colorante vermelho do... Frutos do mar, camarão, lagosta... Frutos do mar, pensa. Todo mundo que tá ali nadando sem seu peixe. Crustáceos. Mas não é aquela coisinha do vermelho que fica na... Não é. É a proteína mesmo. Que, por sinal, tem uma coisa interessante, principalmente no camarão, tem uma proteína que é idêntica à do ácaro, que causa rinite. Você sabe que o camarão, eu sempre, quando eu fui macrobiótica na minha vida, lembra, Paty, né? Que eu sou Você vai falar que macrobiótica, eu sou vegetariana. camarão é sujo, vai. Camarão é urubu do mar. Não tinha proteína nenhuma. Adoro urubuzinho do mar. Não, tem proteína. E olha que é bem alergênica essa proteína. O que eu quero dizer é que os pacientes com rinite podem fazer reação cruzada com camarão. Aí potencializa a história? Não, na verdade, assim, é só um alerta, o rinítico, quando entra em contato com o camarão, por ter a mesma proteína, pode fazer reação a camarão. Quantidade varia? Porque assim, eu pensei no rinítico, eu pensei na pessoa da grande cidade, né? São Paulo tá cheio de gente com doença alérgica respiratória, né? Aí não come muito camarão, não come muito frutos do mar, porque não vai pra feira, não tem um lugar legal confiado pra comprar aqui em São Paulo, mas quando vai em férias pro Nordeste, cidadão mergulha no ensopado de camarão. Alergia não é dose dependente. Então, quem é alérgico pode, como eu falei, assim, com o cheiro do alimento desencadear ou com uma tonelada do negócio. A questão é que, geralmente, assim, são alimentos que ela não está acostumada a ser exposta. É difícil, assim, por exemplo, nós adultos que comemos arroz e feijão todos os dias, um dia nos tornarmos alérgicos. Camarão, como é uma coisa... Pelo menos aqui, né? Não come todo dia mesmo. A gente não come todo dia, então, assim, tem uma tendência maior a quando entrar em contato com as toneladas na praia e tal, desencadear camarão mesmo. Tão bom. Bom, a gente tem que prestar muita atenção porque eu falei agora brincando aqui com ela, porque uma pessoa que come 6 brigadeiros direto pode sentir um desconforto. E isso não significa que ela seja uma pessoa intolerante àquilo. Ou alérgica àquilo. No caso dele, ele era, mas... Agora, a gente viu muito, talvez até o Fred possa... assinar embaixo disso que eu tô falando, de gente que acha, ou até o próprio caso do corante, o corante é vilão nessa história, é mito. Tem muito diagnóstico errado, mesmo a gente estando no século XXI. Cheio de alergia, ainda assim tem um monte de super diagnóstico. E aí o problema é que, como o tratamento é retirar o agente causal, ainda mais assim, em criança, você vai ficar tirando tal e você vai acabar levando um estado de desnutrição mesmo, muitas vezes, né? E assim, um estigma familiar, social, psicológico. Total, é muito complicado você não poder comer alguma coisa. A restrição é péssima. Não, porque tem gente que você fala que, não, você tá num jantar e você chega falando, desculpa, eu não como camarão, te tratam ainda por cima, podem até te tratar como uma pessoa chata. A pessoa por isso tem que avisar antes. Por isso que tem que avisar antes, porque tem hora que não dá. Eu acho que é a mão dupla, se eu vou passar a pensar nisso. Perguntar. Né? Você tem alguma restrição alimentar? Exato. Pode até ser de gosto. Ou vegetariano, ou opção de vida. De milhões de coisas. Agora, eu sou do tempo, parei no tempo do teste alérgico, que eram umas coisinhas que você botava na pele. No braço, ainda é assim? A gente tem algumas formas de alergia. Essas mais assim imediatas, elas podem ser, o diagnóstico pode ser corroborado, não 100% estabelecido, através desses exames. Que consta mesmo de colocar o extrato do que você está suspeitando na pele, fazer uma punçãozinha e o aparecimento daquelas pápulas, né? Como se fosse uma picada de pernilongo, fala que você tem anticorpo contra aquilo. Ou no sangue mesmo, que são os denominados rastes. Mas em bebê pequeno, por exemplo, que apresenta sangramento nas fezes, muco, etc. e tal, mesmo que você peça e venha negativo, você não descarta.
Então, assim, o diagnóstico de alergia alimentar não é fácil. Tô percebendo isso. Gente, demos um grande passo aqui, porque eu aprendi um monte. Quero agradecer infinitamente a Mariana, a Érica, a Marilisa, essa doutora maravilhosa. Arrumamos já até outros assuntos aqui para ela. Agradeço muito. Eu vou agradecer até a hora que eu vi, gente.